vai até, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus, vai até o capítulo 7, e eu quero que tenha um bocadinho de paciência, que vamos ler do 24 até ao 27, amém? Em algumas Bíblias os títulos vêm como os 2 fundamentos. É o texto que o nosso pastor presidente deu para esta conferência. E eu devo confessar que só para o ano meu filho entra no coral dos adolescentes. Então não consegui cantar esse ano. Mas também tive a ver que o horário do ensaio estávamos no cemitério. A minha esposa já atualizou. Esse ano já vai entrar, então para o ano... Pastor Tarso, diaconisa Ana, não esqueçam, bis. Graças a Deus. Muito obrigado. Podemos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 27 e último. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito obrigado, a igreja pode retomar os seus lugares. Glória a Deus. Que alegria poder ter a honra de poder fechar esses dias. A minha filha falou comigo e disse: papá, tu estavas a responder, por que não foste buscar a Bíblia? E como um bom pai tem que ser o herói da filha, eu disse: filha, se o papá responder vai ganhar tudo, tem que ficar aqui no lugar. Então minha filha saiu daqui a acreditar que o papá sabia tudo, mas é muito humilde. E ela não está aqui, né? Se ela descobrir isso. Foi à casa de banho, momento certo, amém. Graças a Deus. Enquanto estávamos a preparar esse texto, ontem, eu já partilhei isso com os irmãos, porque onde comecei, cresci, até a dinâmica de igreja e trabalhar na igreja, não morria muita gente. Eu lembro que o primeiro funeral que eu fui na igreja que eu estava foi depois de quase 15 anos. Quase 15 anos depois é que vi um funeral de alguém que partiu, uma irmã, mas já tinha 90 e tal anos, que nós dizemos até glória a Deus, foi. Quando eu cheguei aqui em Angola, eu não tinha esse hábito, esse costume, essa prática do óbito. Nós aqui em Angola temos essa prática. Ir ao óbito é uma coisa muito séria, não é qualquer coisa, é coisa séria. Eu não tinha esse entendimento quando cheguei aqui. Só como pastor as coisas complicam mais um bocadinho. Você não só tem que ir para orar pela família, para fazer a cerimônia, para aconselhar. Lembro que no tempo do Covid foi o tempo mais complicado, porque você tinha que pôr máscara à distância, mas eu nunca fui no tempo do Covid a um funeral ou realizar alguma cerimônia que chegaram e cumprimentaram assim. Quando você chega, todos se abraçam, não tem como. Na verdade, a primeira vez que apanhei Covid foi mesmo no funeral. Fui ministrar, depois de 2 dias já era. Mas é mesmo, não tem como, porque a Bíblia quando diz que é na casa do óbito que você começa a fazer perspectiva da tua vida, entender certos princípios, é verdade. Tem aquela fotografia, tem uma fotografia que eu estava a partilhar com o nosso pastor presidente, que no dia do nosso tempo, essa foto, o pastor presidente tinha orientado que estaríamos a orar de joelhos, todos obreiros. E eu estava a rever essa fotografia, porque eu tinha na mente a imagem que eu tinha do pastor, era que ele estava aqui nesse púlpito a dirigir.
Então lembrei-me que eu tinha uma fotografia e eu fui ver. A primeira pessoa aqui é o nosso pastor presidente, pastor Pedro Antônio, e o que está lá à frente de casaco azul é o pastor que partiu para a glória do Senhor. E agora eu estava a olhar para essa fotografia e comecei a me perguntar também, e acho que muita gente vai perguntar, mas pastor, um homem de Deus que começou o ano litúrgico da igreja em oração, aquilo foi jejum, oração, vigília, como é que ele parte? E essa pergunta levou-me para a nossa conferência hoje. A questão não é quando é que nós vamos morrer. Todos nós vamos partir. Não sabemos qual é o dia, mas todos nós vamos partir. A garantia que nós temos é que todos nós vamos partir. Uns velhinhos, outros vão engasgar com uma coisa. Sabe que o número de mortes de pessoas que morrem por engasgamento é tão alto. Engasgamento se diz? Engasgamento existe? É isso, graças a Deus. Se não tiver, Macate me perdoa. É tão grande, olha, você a comer pode morrer. É incrível que nós temos tanta garantia. Quem aqui já começou a comer e pensou, eu estou a comer, posso morrer agora? Nunca, eu também nunca. Até ler aquele estudo e mostrar que muitas pessoas morrem na hora de comer. Eu disse, até a hora de comer é perigoso. É mesmo a graça de Deus nas nossas vidas. Então comecei a ver essa imagem e até não sabia do testemunho que o nosso pastor presidente trouxe. E eu comecei a ver que nós já tivemos aqui, nessa conferência, tivemos quinta, sexta, para além dos outros dias que nós estamos aqui em família, aprender a palavra de Deus, mas nós temos essa sensação que podemos decidir para amanhã fazer alguma coisa. Então nós temos que entender que o que nós estamos a ouvir hoje é para tomar uma decisão hoje, não é para amanhã, porque o amanhã ninguém sabe. Agora alguém vai dizer, pastor, estás a tentar nos colocar medo? Não, não tenho que colocar medo. O óbito serve para isso, para você ver, quando você vê que a filha está a chorar, que a esposa está a chorar, você olha para a tua esposa e você vê de outra maneira, com outro amor. Quando você vê o teu filho que ainda está vivo, você vê de outra maneira. Quando nós estamos a falar de conferência de família, pertencer a uma família é complicado. Numa família tem vários temperamentos, cada um nasce da sua maneira. Se vocês repararam, quando o coral subiu aqui, o coral misto, tinha uns que eram fotocópia da mãe, fotocópia do pai, o outro é mesmo filho. Não, deve ser sobrinho. Deus faz essas coisas, mas você pega uma que aparentemente, fisicamente, eu não vou dizer na minha família quem é, mas tem um que não se parece com o meu pai. Por quê? O original na minha família, do meu pai, sou eu. Ninguém tem dúvida disso, né? Isso é um assunto que já está resolvido. O Senhor resolveu lá no céu. Não é tema aberto. Mas o mais parecido é um que não é nada fisicamente. Aquele camarada de tropa. Na minha família temos 2 generais que não foram à tropa, mas se comportam tipo tropa. Eu disse, como é que há pessoas que nascem tipo tropa, mas nunca foram à tropa? Bem rigorosos. Calma. Então, dentro da nossa família, nós temos grandes desafios. E viver em família é difícil. Se alguém te dizer que viver em família é fácil, é mentiroso. É difícil. É difícil viver em família. Por isso é que o nosso pastor presidente determina uma conferência de família, para falarmos sobre família. Se os irmãos pensassem quantos irmãos que pertencem aqui à igreja estão a ir para o divórcio devido à questão financeira, alguém vai dizer, não, dinheiro traz divórcio, não faz isso. Traz. Mas sem ser o esquema, né? Só vi que uma menina veio aqui defender a mãe. A mesada da mãe! Eu digo, Disse essa aqui, eles treinaram já bem treinado. E enquanto eu estava a falar isso no meu coração, minha mulher virou, ouviste? A mesada. Disse, é a filha do outro, né? Minha filha, como é que você está a usar a mesma deixa? Então, quando o pastor presidente deixa esse texto para o final da nossa conferência, é tão interessante que esse texto que nós acabamos de ler também está a fechar o famoso Sermão do Monte. E agora Jesus começa a fechar esse assunto. Ele diz, de tudo que vocês ouviram, de tudo que eu expliquei, de todos os exemplos, ele vai fechar esse sermão todo com essa parábola. Agora eu quero que você ouça essa parábola com esse entendimento, e nós vamos buscar alguns pontos. Porque o que é que Jesus está a fazer aqui? Ele está a fazer um apelo, está a dizer, de tudo que vocês ouviram,
de tudo que vocês ouviram. E ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas. Ele diz: primeiro você tem que ouvir, mas ouvir só não basta. Você precisa de praticar. Entende isso? Olha, estar aqui na igreja é bom, mas só estar aqui na igreja não muda nada. Amém? Então estamos aqui nessa conferência de família, que estamos felizes. Homens que nunca mais vieram, mulheres que nunca mais vieram, estão aqui. Nós estamos gratos e felizes porque Deus está a agir, mas nós queremos te desafiar a dizer: não só ouve a palavra de Deus, não só esteja aqui, mas também pratica isso que o Senhor está a falar para o teu coração. Amém? É incrível que Jesus vai apresentar 2 homens, 2 casas, mas a tempestade é a mesma. Então, quer dizer que cada um de nós tem a sua família, a sua realidade, mas as lutas é igual. A luta vai chegar para todos. A diferença vai ser onde você construiu o teu lar, a tua família. Tempestade, vamos ter. Lutas, vamos ter. A diferença é onde você está a construir a tua família. Essa é a grande diferença. Enquanto eu estava a escrever isso, lembrei-me que, porque às vezes eu não gosto muito de toda hora voltar atrás e falar do tempo da minha filha quando estava doente, mas o Senhor sempre me faz trazer isso à memória, como um lembrete de dizer: olha, eu sempre cuidei de ti. E enquanto eu estava a fechar esse sermão, a acrescentar essa parte do óbito, eu lembrei-me que está aí o pastor Tarso, que quando a nossa filha já estava a fazer quimioterapia, depois acabou por falecer, mas naquele período a minha esposa também já estava no final da sua gestação. Então o que aconteceu? Chegou o dia, nasceu o nosso lindo Felipe, e eu tinha que, de manhã eu estava na maternidade com a mãe e o Felipe, à noite eu tinha que dormir no hospital onde a minha filha fazia quimioterapia, porque os pais que já têm bebês doentes sabem que bebê não fica sozinho, tem que ficar com os pais. Mas depois daquele trajeto todo, ficava um dos meus irmãos de manhã. Por isso é que é bom ter família. Um dos meus irmãos ficava de manhã, eu ficava na maternidade, depois vinha à tarde, ficava à noite, passava a noite com ela. E eu comecei a ver: mas Deus, que luta, que dificuldade. É mulher que tem o bebê, é a filha que está aqui que não está a comer, e no fim depois ele acaba por falecer. Mas parece que isso mexe cá dentro, traz algumas feridas, alguns questionamentos. Mas por que o pastor está a contar isso? Estou a contar isso para dizer o quê? Que não é só na tua família que tem problema. Todos nós estamos sujeitos a ter problemas. Tem uns que esperam tanto uma gravidez, quando o bebê nasce, tem uma deficiência, tem um problema, precisa de um cuidado. E só quem tem um bebê que tem que ficar toda hora no hospital, sabe como isso mexe aqui, no emocional. Só quem leva o seu filho toda hora no hospital, porque depende de uma medicação, sabe o quanto isso mexe num casamento. E nós não podemos chegar aqui como se fosse isso uma história do príncipe encantado. Não, não. Família é problema sério se Jesus não estiver lá. Se nós não entendemos o propósito, e a Bíblia vai dizer que você não consegue ter uma família em paz se você não construir esse lar na rocha, onde Cristo está, onde Cristo vai gerir. Quando você está na rocha, o problema vai chegar da mesma maneira daquele que é ímpio. Mas a diferença vai ser se a tua casa esteve na rocha ou está na areia. Deixa eu continuar. E quando nós começamos a entender isso, vemos a vida desse pastor que passou aqui o tempo. Eu só posso dizer obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo tempo que tivemos, pelo exemplo que deixou. Que o Senhor guarde a sua família. Porque agora a grande luta vai começar agora. Quando fecham o óbito, quando acertam as coisas e vão embora. E eu tenho que partilhar algo com os irmãos aqui na igreja, porque são coisas que acontecem muitas vezes. Meu irmão, minha irmã, até ainda bem, se você não é crente, mas veio hoje. Se você pertence a uma família que quando você parte, a tua família vem para tirar as coisas todas dos teus filhos, da tua esposa, você tem que sentar enquanto está vivo e dizer: quando eu partir, se eu partir, ninguém vai na minha casa tirar nada.
Alguém vai dizer, vamos levar isso na polícia. Você não vai conseguir fazer nada na polícia, porque a polícia vem, mas você dentro de casa está a sonhar mal, estão a te puxar a perna, os filhos estão a ficar doentes. Por quê? Porque aquele que era o cabeça, que podia cortar a autoridade espiritual, ficou calado quando deveria falar. Homens que estão aqui, não importa a tua idade, se você não tem testamento, faça testamento! Ah, pastor, eu só tenho uma casa bem barata. Faça testamento. Diga como é que vai ser. Deixa escrito. Não deixa a guerra por teus filhos. Todos os filhos estão no tribunal à procura de uma herança. Deixa tudo orientado. Se você antes de aceitar Jesus fez muitos filhos fora, coloca também os filhos fora lá. Diz, um vai ficar com a roda. Ah, não tenho muita coisa. Diz, um vai ficar com a roda da bicicleta, outro vai ficar com a corrente da bicicleta, outro vai ficar com o pedal da bicicleta, outro vai ficar com o punho da bicicleta. Escreva! Amém. Não fica à espera de estar no hospital a morrer. Dizer, Maria, o carro que está lá esconde ali, porque a minha família... Nem na hora da morte, enquanto está vivo. Amém. Muitos são os casos. Temos aqui histórias que o marido morreu, a família veio buscar, a irmã disse, pastor, eu creio. A família está dizendo, já sabemos, se você não deixar levar as coisas dele, não vão dormir. Imagina, carro novo não está a pegar. Temos que ir na casa para orar. Eu nunca vi isso. Você tem que ir na casa orar, o carro pega. Alguém vai me dizer, eu não acredito em feitiço, essas coisas. Ah, é? E sabe qual é o mais triste? É que quem não acredita em feitiço é que deixa o problema do feitiço. Eu não acredito em feitiço, mas quando ele morre, problema do feitiço é panela, é fato que não sei o que é, mas... Família. É uma bênção de Deus, mas é difícil. Se dizerem que é fácil, estão a te mentir. Educar filhos é fácil se você está educando na internet. É bem fixe. Quando o filho está a te irritar, sinal caiu. Descobri uns irmãos, né? Desculpa, a neta já não vai cair mais nos irmãos. E eu comecei a fazer alguma retrospectiva da minha própria vida. E eu cheguei à conclusão, por que eu sou pastor? Vocês sabem, meu pai é pastor. Eu comecei a perguntar, por que eu sou pastor? E muita gente olha para mim e diz, porque teu pai é pastor, então você é pastor. Não. Sabe por que eu não sou pastor? Ou por que eu sou pastor? Porque o meu pai foi pastor em casa. Eu aprendi o que é ser pastor na minha casa. Agora vocês vão dizer, eu sempre tive isso como garantido, uma coisa tão simples, até começar a receber no gabinete filhos de pastores. Pessoas feridas, que não querem saber de ministério. Eu trabalhar na igreja, você é maluco? Você viu o que o meu pai sofreu? Eu disse, meu Deus, porque tem muita gente que é pastor aqui na igreja e não é pastor lá em casa. Por isso é que nós chamamos a dizer, tem que ser sacerdote em casa. O primeiro púlpito é em casa, mesmo que você não for consagrado a pastor numa igreja, seja o que for. Mas na tua casa, quando o teu filho, a tua mulher olham e dizem, esse é o nosso sacerdote, o pastor aqui de casa. Família, bênção de Deus, mas sem ele, impossível permanecer. Então tem uma pergunta quando nós passamos por esse cenário de óbitos. Você já perguntou se hoje fosse o teu dia, como é que os teus filhos iam chorar? Como é que a tua esposa ia chorar? Ou uma esposa ia chorar, aleluia, Deus, você existe. O Senhor é bom e a sua misericórdia é... Como é que a tua esposa ia chorar? Tem que se perguntar isso. Eu disse à minha esposa, eu vou fazer a tua vida difícil. Quando eu morrer vai ser difícil encontrar outra pessoa. Eu disse, minha mulher, você é linda.
casa mesmo outra vez, você é mesmo linda. Mas vai ser difícil. Você vai olhar e vai dizer, ai, o meu careca era assim, o meu careca era... Agora todo sítio que a tua mulher vai, ai, se eu fosse casada assim. Então a pergunta que temos é essa, se você partisse hoje, porque nós temos que entender que temos famílias aqui, que por fora parece bonito, rosas, mas dentro estão secas. Famílias afastadas que não há abraço. Há famílias que o pai não diz ama na mulher, a mulher não diz ama no marido, o pai não diz ama no filho, o filho... A luz do Senhor está mesmo no teu coração. Porque alguém vai dizer, o meu pai nunca me disse eu te amo, o meu pai nunca me abraçou e estou aqui. Você é o teu pai. Você é sacerdote, Deus tem um propósito específico na tua vida. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, agora eu sou nova criatura. Não importa quais foram os erros do meu pai, as falhas do meu pai. Eu vivo com base na palavra do Deus vivo. Aquilo que eu mostro é aquilo que Deus deseja para mim. Não aquilo que o meu pai me ensinou errado. Amém. Então nós temos que entender que aqui, nesse lugar, nós temos pessoas que estão aqui dentro de uma família, sentadas em família, mas que se sentem abandonados. Nós temos pessoas aqui que estão mesmo sentados aqui, mas estão a descobrir infidelidade, adultério. Nós temos pessoas aqui, filhos aqui, que estão aqui, mas estão a descobrir que o pai está a fazer pedido noutra casa. Vocês já imaginaram a mente de uma pessoa que pensa assim, o meu pai, marido da minha mãe, foi fazer pedido numa mulher que não é minha mãe? Como é que vocês pensam que espiritualmente isso mexe na mente de uma criança, de um jovem? Ou de uma esposa? Já pensaram nisso? E nós olhamos isso como natural. Bem natural. E nós temos a honra de estar aqui para falar isso. Vai dizer que viver em família é uma bênção de Deus. Mas viver em família é difícil. E a conferência não muda ninguém. Só estar na conferência não muda ninguém. Por isso é que Jesus começa aqui a dizer assim, olha, ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve. Ele não está a falar para quem não estava lá a ouvir o que ele estava a ensinar. Ele está a falar especificamente para aqueles que durante o sermão todo, o famoso sermão do monte, estavam a ouvir a palavra dele. E ele diz assim, pois todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica. Agora a palavra ouvir aqui tem no seu original prestar atenção àquilo que o outro está a falar. Quantos são casados aqui, ou mesmo filhos, a tua esposa consegue falar muita coisa e você não presta atenção, mas consegue aquela frase famosa. Aí é. Ou seja, você está a ouvir, mas não está a prestar atenção. E você pode estar aqui com a tua família e não está a prestar atenção na tua família. Você pode estar aqui a ouvir e você não está a prestar atenção naquilo que você está a ouvir. Então a conferência não muda ninguém. O que é que muda? É a aplicação daquilo que você ouve na conferência. A palavra de Deus. É palavra de Deus. Eu não sei se vocês têm reparado, nós temos muitos louvores hoje que são bem românticos. Aquilo te deixa romântico. Você canta, que você sente bem. Mas é um louvor que nem te aproxima de Deus, nem te questiona a tua vida, mas te faz sentir bem. A palavra de Deus não é para te fazer sentir bem, é para te alinhar. A pregação não serve para dizer, well done, continua assim. Não, a palavra de Deus é para dizer, estás alinhado ou não estás alinhado? Amém. Porque quando nós estamos em vida agora, é momento de tomar a decisão de como nós vamos ficar na eternidade. Hoje, enquanto você está em vida, você está a determinar se você vai viver na eternidade de paz ou na eternidade de sofrimento. Essa é a realidade. Não há meio termo aqui. Não há.
alguém vai dizer, pastor, muita gente não acredita nisso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu quando venho aqui pregar, eu não venho buscar ciência, eu não venho buscar técnicas de psicologia, de filosofia, para ter um argumento, para te convencer alguma coisa. Esse não é o objetivo nem meu, nem dos pastores, nem dos pregadores. O objetivo aqui é falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. E muitas das vezes a pregação da palavra não vai fazer sentido na tua vida, você não vai entender, mas quem tem a função de te convencer não é o pregador, é o Espírito Santo de... Por isso é que você pode estar aqui hoje pela primeira vez e você vai começar a ouvir uma voz na tua mente a dizer, eu quero isso para ti, alinha a tua vida. Eu não acredito em Deus, mas você vai ouvir, levanta a tua mão, reconheça que precisa de pedir perdão. Eu não acredito, mas você está a ouvir. Então hoje você tem que tomar uma decisão. É a prática da palavra, é a obediência daquilo que nós aprendemos. E quando nós começamos a pôr em prática, aí os lares serão transformados. Não é o nosso curso de teologia que nos faz melhores servos, filhos de Deus. Não. Nos ajuda a trabalhar com excelência. Mas o que transforma a vida de um homem, de uma mulher, é o tempo de leitura da palavra que ela tem durante o dia, o tempo de oração que ele e ela tem durante o dia, e a prática daquilo que orou e leu na palavra. Todos os dias, antes de você ir dormir, você tem que dizer o que eu li na palavra, o que eu orei e o que eu pus em prática. E se o teu crédito estiver errado, não é hora de pôr a cabeça na almofada, é hora de dizer, Senhor, perdoa porque tive 24 horas e nessas 24 horas não parei para reconhecer que só o Senhor é Deus. Vamos continuar? Por que o diabo então ataca a família? Porque nós não acreditamos, cada um de nós tem a sua origem. Eu já disse, só no nosso ministério tem uns que estão a vir do Brasil, outros estão a vir de Portugal, tem outros daqui de Angola, tem outros de Angola ali, outros de Angola aqui, tem todo mundo diferente. Até a maneira como eu prego é diferente. Já repararam? Vocês não conhecem o meu pai, mas vou vos contar uma coisa minha e do meu pai. Como vocês não conhecem, não há problema. O meu pai não é daquela pessoa que bate. Eu nunca vi o meu pai me bater. Eu não tenho assim na memória. O meu pai me bateu, tirou o cinto. Se me bateu, não sei. Mas eu não tenho na memória. Mas eu tenho na memória um coco. Sabem, né? Aquele coco mexeu os vírus do paludismo. É a única coisa que eu tenho. É um coco. Fiquei com paludismo depois do coco. Mas a maneira que o meu pai falava comigo, tipo, abria o meu peito, pegava no meu coração e dizia, ouve, tum, 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 tum. Só depois que eu descobri que afinal a formação dele é psicólogo, eu disse, hoje te apanhei, mas também já sou casado, já estou na minha casa. O meu pai me chamava a atenção com palavras que eu dizia, poxa, vem a minha mãe para me bater, é melhor. Porque tem palavras que te marcam e te alinham de uma maneira que você nunca esquece. Eu estava a ver o mapa das finanças. O primeiro curso de finanças que eu tive foi com o meu pai e eu não sabia. Eu disse, filho, está aqui dinheiro para um mês. Vai pagar isso da casa, comida, x. Escrevia mesmo, está vendo? Fazia a soma. Assim à minha frente. E está a escrever à minha frente a dizer. Entendeu? Dúvidas nenhuma. Me entregava a folha, me entregava o valor, dizia, se acabar antes do mês, quer dizer que você foi mau gestor. Porque para um mês é isso. Agora eu fico admirado quando alguns pais vêm dizer, o meu filho pegou o meu cartão de crédito, acabou tudo. Tem filhos agressivos nessa vida. O dinheiro acabou, se emocionaste, compraste alguma coisa, lhe liga. Papá, o dinheiro acabou, então... qual era a data que temos que voltar a conversar sobre isso? Falta 10 dias. Ok, daqui a 10 dias
Você que sabe se vai fazer jejum de água. Você que sabe se vai toda hora visitar os seus amigos na hora de comer. Você que sabe. Só disseram, daqui a 10 dias. Agora não. Os pais de agora, filho chega na loja, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Filho vai casar, quero isso, quero isso. Nós estamos a fazer dívida para fazer casamento dos nossos filhos. Pergunta no meu pai, no casamento. Trouxe lista bem grande. Sabe o que ele fez? Disse, filho, tens direito a 10 pessoas. Mas, eu sei que você conhece muita gente, filho. Cada pessoa custa X. Cada que acrescentar, é só pagar. A minha lista aumentou? Não. Agora a pessoa está a casar, está a vender sapato, está a vender... Deixa eu dar um testemunho de casamento. Nós temos uma ideia de casamento errada, de festa de casamento. Vocês têm que ir em Londres, os meus irmãos brasileiros estão lá, para casar é assim, eles iam no conservatório, casavam, e depois é assim, olha, vou casar. E no dia X vai ser na conservatória, na igreja, e depois vamos no restaurante X. Eu, como angolano, africano, quem convida? Chegamos lá, estamos a pedir tudo, estamos a comer. No fim, comeste o quê? Paga. Casou, não fez dívida com ninguém. Agora, se você não tem dinheiro, também não vai no casamento mesmo. Entende? Agora, nós não. Queremos casar, queremos levar 300 pessoas. Ah, o primo lá, se eu não convidar o primo lá... Vamos continuar no texto. Você não sabe por que ele falou disso. Por que o inimigo então quer atracar a família? Porque a família é o lugar de identidade, onde a criança aprende quem ela é. Se ela vê o pai gatuno, ela vai descobrir que ele é quê? Há um estudo de psicologia interessante que fizeram, que pegaram os filhos de pais violentos, crianças pequenas, 4, 5 e 6 anos, só. O que eles fizeram? Foram no seu, como é que chama? Não sei o que é infantil, não é creche. Abaixo da creche? Tipo berçário, né? Tem creche, a creche é de quantos anos? De 0 aos 3. Então não é creche, é a seguir a creche. Infantário, muito obrigado mesmo. Infantário, então eles iam no infantário e eles faziam o quê? Observavam as crianças com objetivo, porque eles já iam com pais, observar a criança que os pais tinham problemas de violência. Então o que é que eles viam? Via assim, um menino que o pai é violento com a sua mãe, quando via outra criança a chorar, o que ele fazia? Ele ia lá, pegava nele e começava a dizer, levanta, não chora, levanta, não chora. Por que ele fazia isso? A intenção, o que lhe moveu para ir ajudar, é ajuda. Mas ele aprendeu que para ajudar aquele menino a parar de chorar, tinha que lhe gritar e agitar. Por quê? Porque ele via que quando o pai batia a mãe, ele dizia que lhe bater depois, cala a boca, não chora. Então ele diz, é assim que se faz, você lhe bate e depois diz, cala a boca, não chora. Agora imagina, meninos de 3, 4, 5 anos estão a receber essa mensagem, estão a repetir. Imaginem, quando chegar no casamento desse menino. Porque nós hoje estamos a fazer dentro do casamento tudo. E a dizer, não, estou a criar o meu filho, estou a pagar a escola, estou a pagar tudo. Qual é a mensagem que você está a ensinar dentro de casa? Eu estive a comentar com alguns obreiros, com um casal. Eu nunca, até sair da casa dos meus pais, nunca vi meu pai e minha mãe discutirem. Depois do casal, disse, isso é difícil. Porque às vezes você já tem bala na câmara para dar uma boa rajada. E você vê o filho Santo Espírito. Eu nunca vi meu pai, minha mãe, nunca vi. Agora vai dizer, nunca tive. Tem! Mas eu estou aqui a perguntar como é que eles conseguiram guardar todos os embates. Não tem assim, porque naquele dia tive que levantar, afastar minha... Nunca vi.
A minha filha, se eu tiver a brincar com a minha mulher, eu não posso mais brincar à toa com a minha mulher. Minha filha levanta. Papá, não fala assim com a mamã. Me dói. Ainda dizem que as filhas são do papá. Aqui não está acontecendo isso. Por quê? Porque ela já sabe qual é a maneira que o pai fala com a mãe. Agora eu tenho que te perguntar, como é que os teus filhos pensam que deve-se falar com a mãe? Então, família é lugar de identidade. Por isso é que o inimigo, ele pega na nossa luta, nosso sofrimento individual, eu como homem, eu como mulher. Eu como mulher não, a mulher como mulher. Hoje em dia tem que ter cuidado. Cada um tem as suas lutas internas que precisa se apresentar diante de Deus e trabalhar. Para quando chegar no casamento, você está preparado para. Se você é descontrolado, não é a tua mulher que vai aturar a falta de controle. Família é lugar de transmissão de valores, fé, linguagem, afeto. Eu já tive colegas que na mesa sentava o pai e a mãe, todos fumavam e bebiam. Eu achava isso, Deus. O demônio deve ter uma vivenda aqui, meu Deus, aqui embaixo deve ser vivenda dos demônios. Porque para mim, todos a fumarem e a beber, para mim é pecado já que leva mesmo à morte. E aí, imagina, meu colega de 15, 16 anos, está com o pai, a mãe, todos a fumar, ele está aí. Ele não quer. Eu ainda estou a me perguntar por que o teu pai está calado, estiver a fumar, mas você está me perguntando se é o quê? Eu disse, se o meu pai só imaginar que eu pensei que você, na tua casa, todos sentam a beber e a fumar, eu é que estava morto, você está me dizendo se eu quero. Quais são os valores que você está passando para a tua família? Família é lugar de cobertura. Quando a família funciona, ela protege. Por isso é que mesmo aqui na igreja, lembra que o reverendo disse que a igreja é uma família? Por isso é que dentro da igreja nós até vamos ter choques. Toda hora me controlar, toda hora me controlar. E falando em controlar, deixa eu partilhar algo, depois aplica você como igreja. No meu tempo, não é agora, no meu tempo, na festa, a Coca-Cola se dividia por 5, 6. Hoje em dia eu vejo o miúdo, abre Coca-Cola, dá um gole. No meu tempo! Estava aquele colega que o pai trabalhava não sei aonde, trazia queijo. Quando ele abria sandes de queijo, toda a sala parava assim. Lancheira, que em Portugal era qualquer coisa aqui. Quando a colega entrava com aquela coisa azul, ele abria, aquilo parece que fazia luz. Saía o cantil azul com copo branco, só para você ver como me lembro até hoje, depois de quase 40 anos. Abria azul, cantil azul. Ele tirava lá aquele embrulho branco, guardanapo. Tirava o guardanapo, pão com fiambre ou pão com queijo. Meus irmãos, queijo cheira. Eu não gosto de queijo até hoje, mas aquele queijo quando era... Por que eu estou a falar isso? Porque no meu tempo, nós não tínhamos festa que nos convidava, era contribuição. Eu não sei se ainda existe. Então, todos os fins de semana tinha na contribuição dos famosos. Toda a turma tem o mais famoso, não vale a pena. É algo natural. Tem pessoas que desde a terceira classe ele já comanda. Nasceu assim, não tenta se comparar. Já mesmo chegou. Olá, tudo bem? Já entra, primeiro dia de aula, está a cumprimentar todos, está a cumprimentar o professor, está a... Há pessoas aqui que estão aqui um ano na igreja, se eu lhe olhar assim, vai baixar. Não há problema, somos iguais, eu também. Então, eu recebi a convite, contribuição, sempre com a minha irmã, porque sabe, as meninas são meninas do papai, então você fala com a irmã, olha, temos contribuição, vai falar com o papai. Porque você já sabe que a mim vamos dizer não, porque, meus irmãos, literalmente a ovelha negra da família. De dizem não, eu entendi sim. Eu não sei como. Ninguém sai. Eu ouvi, podem sair. Eu não sei se vocês conhecem o Largo do Quinaxixe, o Largo da Zingobota, mas vamos dizer que daqui até na entrada do Patriota. Naquele tempo, tipo, já sou bem mais velho. Naquele tempo, não tinha trânsito, os pais almoçavam em casa, nem tipo agora. O pai vinha, parava o carro, sentava na mesa, comíamos.
tinha tempo de comer, dormia, voltava a trabalhar. Que tempo bom! Mas tem pessoas ainda que fazem isso, mas pronto, nem todos. Então o pai disse assim, ninguém sai. Mas a regra de casa era, se você vai sair de casa, não sai de calção e descalço. Põe calção, põe t-shirt, põe chinelo. Eu ouvi o quê? Pode sair só de calção. Só que quando você também já é rebelde, os rebeldes também se juntam a ti. E os meus amigos eram os rebeldes. Então, vamos passear daqui, imagina que a casa é aqui, até a entrada do Patriota. Eu, descalço, sem t-shirt, e eu cresci gordinho, meus irmãos. Agora imagina um gordinho, lindo, barriga grande. Eu não sei, o milagre aconteceu acho com 15, 16 anos. Foi, quer dizer, foi. Agora, depois de casar, minha mulher, pronto, o amor é mesmo assim, é cego. Então fomos até o Quinaxis, eu estou lá, estou a ver o carro do meu pai. Todo filho viu que o pai olhou e te viu. Mas nós temos uma fé que ele olhou para mim, então eu olhei, ele olhou para mim, não me viu. Como é que eu posso provar que ele realmente não me viu? Se eu chegar primeiro, como está de carro, eu estou a pé. Se eu chegar primeiro, não há dúvida que ele não. Só que, meus irmãos, eu sempre fui gordinho que corre bué. Eu corro bué. Até hoje eu corro bué. Quando para o coração, tipo, vou morrer, mas a vida é mesmo assim. Não bate corrida comigo. Eu já prometi ao pastor Locoquilo, vou te dar que bide. Eu era arqueado. Está vendo quando você está a correr, tipo a perna está te bater aqui atrás. Meus irmãos, eu passei no caco. Agora parece que não tem caco, mas antigamente, onde tem contentor, tem caco. Era a natureza assim. Contentor, caco. Eu não sei se as pessoas pegavam no contentor, partiam a garrafa e metiam lixo, não sei. Mas todo contentor tinha caco. Eu passei no caco. Imaginem o caco a levantar ou a passar. Eu corri. A última curva para ver se o carro já estava em casa. Eu faço a última curva, fazer o rally. Eu disse, o Senhor está comigo, não tem carro. Eu comecei a correr. É agora que as crianças não correm. Quem não teve galo a brincar à noite sem luz, bica bidon, não sabe o que isso é criança. Um dia vos conto do galo. O portão era seguro, Angola era segura. O portão sempre fica entreaberto. Agora tem guarda, tem tudo, né? Entreaberto. A porta está assim, mas você gordinho. Entrei, mudei de roupa, pus chinelo, pus t-shirt. Chegou meu pai. Entrou, tudo bem. Eu disse, Jesus, tu me viu. Os psicólogos são terríveis. Comemos, fizemos tudo. Depois de comer bem feliz, vamos conversar? O resto é história, vamos avançar. Então nós temos que entender que, mesmo nessa família, vamos ter limites. Você quer andar sem t-shirt e sem chinelo, vão te dizer, não veste assim. E mesmo família é assim. Não, mas no bairro onde eu estava, andava sem. Eu sei, é mesmo assim. Mas aqui tem que ter chinelo e t-shirt. Quando ficar irritado, nessa igreja querem me amarrar. Eu também senti isso tudo. Hoje eu digo, obrigado porque me amarraram. Aprender a ter limites. Nós temos que aprender a ter limites. Então, família é lugar de cobertura, lugar de futuro. É aqui que o teu filho olha para ti e aprende qual é o papel do sacerdote, que passa para o teu neto, que passa para o teu bisneto. É assim que nós impactamos gerações. Amém?
Então nós temos que entender por que o diabo quer destruir a nossa família. Porque ele sabe que se a igreja não tem identidade, se não há transmissão de valores, se não há cobertura espiritual, não há lugar para futuro, essa família não pode permanecer em pé. Não pode. Por mais amor, por mais dinheiro, por mais condições, não vai ficar em pé. A sua família só vai ficar em pé quando Jesus está lá. É isso que o texto está a dizer. Se a tua família está na rocha, firmada na rocha, em obediência à palavra, que explica a rocha aqui é Cristo. Não é porque nós vai chegar em casa, vai comprar pedra, vai pôr agora família, vamos subir na pedra. Não é isso. A rocha aqui é Cristo. É a palavra, viver os princípios de Deus. Não vale a pena comprar pedra. Obedece, é mais fácil, mais barato. Já tens Bíblia. Amém? Então Jesus mostrou que o alvo do ladrão, do nosso inimigo, é que a sua família não fique em pé. É que a sua família não permaneça. Por isso é que tem muito divórcio. É que a sua família não seja alicerçada na rocha. É que a sua família seja cinza. Mas a Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos cinza. Como é que os nossos filhos se posicionam? Se tu és filho e estás aqui, e tu tens visto o lado dos teus pais, um mau exemplo, deixa-te dizer em nome de Jesus, o erro do teu pai e da tua mãe não determinam aquilo que você é em Cristo. Pelo contrário, vou te fazer um desafio, não importa a tua idade, se você está a ver alguém na tua família a quebrar princípios, vira você menino, menina de oração. Ora, não fica traumatizada por causa, não, começa a orar, a dizer, Senhor, eu sei que Tu existes, e eu peço que faças milagres nessa família, na minha mamã, no meu papá, no meu avô, seja o que for que você está a orar. Amém? Não deixa o inimigo vir, olha, está aí, vai para a droga. Olha, nós temos, eu não sei se vocês têm recebido, nós temos recebido problemas graves de... Os vídeos agora na rede social não são dos famosos, dos mais velhos que traíram, não. São meninas de 13 anos que estão a ter relação sexual e estão a gravar e a partilhar. Não é porque gravou, apanha, não. Gravam e partilham. Como é que nós olhamos para os nossos filhos? 11 anos, 12 anos, não sabem nada. Temos meninas, meninos a fazerem filmes pornográficos e a partilharem. E nós estamos a deixar esses meninos em casa e estamos a vir na igreja para dizer, não, ainda são pequenos. Quando eles depois vão decidir. Família é alvo do inimigo. Família tem que estar unida na palavra. Eu não quero isso, eu já sou muito velho. Se esforce pelos teus filhos. Comece a caminhar pela sua esposa. Dá o teu melhor. Não pare. É difícil quando você vem de um lar destruído e você agora tem que permanecer num lar construído. Mas não é a tua força que determina. O que determina é o quê? É a tua fé em Deus. A tua obediência na palavra do Deus vivo. Amém? Então, se você tiver aqui filho com essa luta, em nome de Jesus, ora, não desista. Não comece a procurar já psicólogo. É bom ir ao psicólogo. Primeiro aprende a orar. Você vai ver que vai poupar um bocadinho de dinheiro. Aprenda a orar. Não assume já papel de vítima. Começa a orar. Começa a orar. Nós estamos a viver numa sociedade muito perigosa. Somos muito... aconteceu isso. Eu não sei. Agora é que tem isso. Até hoje, assim, quando há acidente, você se vai em outros países, quando há um acidente, para a pessoa tirar, você bate, ninguém tira do carro. Espera, o médico tira. Aqui como é que é? Bateu, tiram assim, né? Não vê se o pescoço está bom, não tiram. É uma graça de Deus. Há países que não, bate, vem um bombeiro, te põe direito, está aí, tudo bem. No nosso país estão a tirar mesmo assim. Mas o Senhor estão a te puxar assim, mas o Senhor está agarrado ao pescoço. Tem pessoas aqui, se contarem os acidentes, vai dizer, não sei como é que eu estou vivo. Mas tem pessoas que ouviram o relato, eu vinha, bati um bocadinho, mas a coluna fez isso, o pescoço fez isso, então estou paralítico. Mas nós aqui, tem pessoas que estão aqui que o táxi capotou, saiu. Estão a rir, lembram, né? É verdade. É verdade. Por isso é que os estrangeiros, quando vêm aqui, dizem, meu Deus, como é que eles vivem? É a mão de Deus. É a mão de Deus mesmo nos hospitais, nos acidentes. Carro mesmo vem. Um foi ali. Outro. Está a levantar.
Eu disse, primo, não acelera, você acelerou. Pedem um dia, o pastor Samuel vai vos contar um acidente parecido. É só dele, no dia dele, hoje não. Temos que entender isso. Deixa terminar, em nome de Jesus. Eu nem controlei a hora. Vamos lá terminar. Precisamos terminar. Vamos entrar agora no coração do texto, para gravarmos isso. Porque o Rev já orientou que nós hoje vamos orar, vamos ter esse tempo de oração para a vida financeira, emocional. O Rev, na sexta-feira, deixou esse alerta, esse preparo, e nós estamos a orar e a buscar para que haja essa evidência daquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, nas nossas famílias e através das nossas famílias. Alguém uma vez me perguntou, pastor, o que toda hora dizer? Através das nossas vidas e nas nossas vidas, o que é isso? Primeiro nas nossas vidas, é o que o Senhor muda em nós. E depois, essa mudança, o que vai impactar é que é através das nossas vidas. Amém? Então, quando Deus opera na tua vida, é para você impactar outras vidas. Amém? Vamos então avançar. Então, quando Jesus está aqui a dizer, ele vai dizer aqui, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. E está aqui, Jesus está a dar uma garantia que se você quer ter uma família em paz, você precisa de aprender a ouvir, escutar com atenção, você precisa de dizer, e isso que eu estou a ouvir, eu estou a dar atenção, estou a receber como algo importante para a minha família. Ele diz, eu ouço isso e me preparo para pôr em prática. Quando nós começamos a fazer isso, o problema não é a falta de informação, o problema é a falta de redenção, de ouvir a palavra e se arrepender. Quando aqui vai dizer a palavra prática aqui, é fazer, produzir. Aqui a prática é dizer que não tem teoria, é uma coisa que move. Você não pode dizer, não, estou a pôr em prática e não há movimento. Tem que ter movimento, amém? Não é só achar bonito, é obedecer aquilo que você está a ouvir da palavra de Deus. Quando vai dizer aqui, homem prudente, aqui é interessante, porque o homem prudente vai dizer que tem discernimento. Esse homem tem discernimento, o que está dizendo? Que ele constrói no melhor. É um homem prudente, uma mulher prudente é aquela que vai dizer, na minha casa há perdão, na minha casa há oração, na minha casa há limite santo, na minha casa há palavra viva. Amém! Agora, muitos podem dizer, pastor, a minha mãe não está aqui, o meu pai não está aqui. Você vai ser esse intercessor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia vai falar em 2 de Reis que houve uma menina cativa, presa, abandonada dos pais, da família. Quebraram sonhos, quebraram tudo. Mas o que aconteceu? Ela teve uma palavra de Deus para o seu senhor, Naamã. Era escrava. Não tinha pai, não tinha mãe, não estava na sua cidade. Mas não quer dizer que Deus não lhe usou. Se você é a única pessoa que está aqui, estou a te dizer em nome de Jesus, Deus te dá autoridade para ser aquela pessoa que vai ser profeta na sua casa, que vai trazer palavra de bênção, que vai se colocar em pé e vai dizer, da minha casa os demônios não dançam mais. Luta é difícil, mas a vitória é garantida. Quando vai dizer prudente que construiu a casa sobre a rocha, e eu achei interessante, por isso estamos a trabalhar assim, é que o nosso pastor presidente começou a trabalhar palavra por palavra, e eu vi, quando nós entendemos palavra por palavra, no contexto que estamos a ler, tem outro impacto. Agora, a palavra rocha aqui, não é uma rocha qualquer, está a falar de Jesus, está a falar rocha firme, uma rocha que não falha, porque vai dizer que a chuva desceu para as duas casas, desceu chuva, correram os rios, sopraram os ventos, isso fala de que vem ataque de cima, vem ataque de baixo, vem ataque de todos os lados, mas vai vir notícia, vai vir diagnóstico, vai vir luto, são notícias que caem. Há correntes que sobem do chão, vai ter dívidas, vai ter vícios, vai ter maus ambientes. Há ventos que batem de frente, vai ter discussões, vai ter tentações, vai ter propostas erradas. A questão é, se a tua rocha, se a tua casa está na rocha, quando chegar a tempestade. Agora é interessante que o texto bíblico vai dizer que essa rocha é Jesus. E quando a tua casa está firmada na rocha, há uma coisa que acontece. Há perdão para aquele que era culpado e que se arrepende. Há perdão para o culpado que se arrepende. Há perdão para o culpado que se arrepende. Perdão para o arrependido. Não é o contrário, é perdão para o arrependido.
Há cura para o ferido que não consegue esquecer. Há plenitude para aquele vazio que você sente que Deus vai preencher. Há aquele sentimento de pertença a uma família. Você nunca mais vai se sentir sozinho. E nós, nesta manhã, nós temos que começar a declarar: chega do orgulho. Marido que deve aprender a amar a sua esposa como Cristo amou. Esposa que aprenda a honrar o seu marido. Filhos que aprendem a obedecer e a perdoar. E todos nós precisamos aprender a pedir perdão. Agora há uma coisa que acontece. Por que é possível, família? E eu vou querer terminar nesse texto. Por que é possível a família ser feliz, ser um lugar de bênção? Porque Mateus, Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus, no capítulo 28, diz assim, e eu vou ler com vocês. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como acabei de dizer a vocês. E nesta manhã, em nome de Jesus, deixa dizer, na família que não havia paz, o anjo do Senhor vai descer. E quando ele chegar, vai ter o terremoto. E aquilo que estava desalinhado vai voltar a estar alinhado. E aquilo que parecia morto, ei, xalabasuricanda, vai voltar à vida. O seu lar não vai ser um lar de morte, mas vai ser um lar de vida. O seu lar vai ser um lar de bênção e não de maldição. O seu lar, porque quando o Senhor entra nas nossas famílias, Ele transforma as nossas famílias. Vossa casa será casa de vida. Casa de vida. E nós temos que entender que quando nós estamos aqui a falar, parece bonito, parece fácil. E nós vamos entender que muitos estão sentados, mas são pessoas que já sofrem violência há muito tempo. Já fizeram jejuns, já oraram, mas o marido não muda, a mulher não muda. Mas eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, Jesus deixou uma promessa. E logo no primeiro instante, o primeiro grupo já disse, não, ainda vou resolver algumas coisas, depois venho ficar aqui a orar para ver se cumpre. Mas aqueles que permaneceram a orar, a dizer, a qualquer momento vai se cumprir o que o Senhor prometeu. A Bíblia diz assim, e de repente, não era algo que eles esperavam. Então você, em nome de Jesus, em vez de estar aqui com a mente de pessoa que foi destruída, que está a fazer papel de vítima, não estou a ignorar a tua dor, o teu sofrimento. Não. Eu quero dizer que Deus não te chamou para você ser vítima. Nem do marido, nem de uma esposa. Nem de um pai, nem de uma mãe. Deus chamou para ser filho. Filho dele. Independente das circunstâncias. Independente das situações. Você tem que estar preparada para fazer a vontade dele. Agora, quando eu digo essa palavra, há uma dimensão que o Espírito Santo contende comigo, que nós precisamos entender. Se nós queremos famílias impactadas, tem que ter arrependimento. Sem arrependimento não há transformação, não há mudança. E essa conferência, enquanto nós estamos a encerrar de dias,
Mas nós estamos a começar um novo tempo de obediência, de praticar, daquilo que nós ouvimos, começamos a fazer. E eu quero desafiar, não começa logo a fazer muita coisa com a tua esposa, não. Começa a pôr em prática com você. Começa a ler Bíblia. Começa a ter tempo de oração. Põe mesmo um despertador no teu telemóvel. Todos os dias você não pode passar o dia sem falar com Deus, sem ouvir Deus através da palavra dEle e sem praticar aquilo que você está a ler, a ouvir e a orar com Ele. E você vai ver o que é que vai acontecer. Eu posso ter todos os livros, comentários bíblicos, todas as técnicas, arte de pregar, de oratória. Se eu não tiver uma vida de oração, aquilo só serão palavras declaradas ao vento que não caem em boa terra. Se você citar a Bíblia na tua família quando estão a discutir, quando estão errados, mas não põe em prática essa palavra, não tem terreno para a semente cair. A semente tem que ter um terreno fértil para crescer. Usa a palavra no bom, usa a palavra quando tudo está a complicar. Não é só usar a palavra para fazer chantagem psicológica. Você da igreja não faz isso, você da igreja não faz... Não. Viva a palavra de Deus. Feche os teus olhos. Vou pedir ao grupo de louvor para vir rapidamente. Nós não vamos orar. Nós queremos que possamos ter um tempo de reflexão. Porque eu tenho essa convicção da parte de Deus que há esposas que vão pedir perdão nos maridos hoje. Há esposos que vão pedir perdão nas esposas. Há pais que vão pedir perdão nos filhos hoje. Não amanhã, hoje.